Ele estava ali profetizando dentro do palácio. Ele era primo do rei Uzias. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que Uzias agora, como eu li aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, acabou, louvado seja o nome de Deus. Para Isaías, Uzias morreu, ele estava dentro do palácio diante do seu primo, louvado seja o nome de Deus, profetizando. Mas Uzias morreu, louvado seja o nome de Deus, irmão. Jesus, ele cria a situação. Quando Jesus ele escolhe, ele cria a situação para tirar o profeta do comodismo, louvado seja o nome de Deus, irmão. Tem profeta acomodado, louvado seja o nome de Deus, irmão. Mas Jesus ele cria a situação para tirar o profeta do comodismo para fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Jesus ele cria a situação para tirar o profeta do comodismo. Irmão, fácil é a gente ficar acomodado, irmão. Fácil é a gente sentar dentro do palácio, profetizar dentro do palácio, louvado seja o nome de Deus, comer o manjar do rei, está ali dentro, mas o rei, louvado seja o nome de Deus. Isso aí é fácil. Ei, mas profeta não tem vida fácil, não. Jesus me chamou profeta para ficar dentro do palácio sentado, não, louvado seja o nome de Deus. Jesus ele chamou o profeta, foi para abrir a boca e falar a verdade. Aleluia, glória a Deus. E não, profeta é assim, não. Profeta fala. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vai reclamar com Deus. Porque profeta, que é profeta, tem direção de Deus, irmão. Profeta que é profeta, faz aquilo que Deus manda. É Jesus. Você não, quando o homem faz o que Deus manda, irmão, ele vai entender o que, fiel é. Ele vai entender o que, igreja. Quando o homem faz o que Deus manda. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus diz, espera aí, Isaías. Tu és escolhido, louvado seja o nome de Deus. Eu te escolhi, Isaías. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Muitas das vezes Jesus ele escolhe a gente, irmão, para uma grande obra. Mas a gente se acomoda, louvado seja o nome de Deus. Para no tempo, louvado seja o nome de Jesus, irmão. Quer ficar fazendo só o fácil. É. Aleluia. Jesus ele disse assim no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Quem quiser vir até mim, até Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa fácil é a gente abrir a boca e dizer assim, eu sou seguidor de Cristo. É. Agora, difícil, irmão, é a gente negar a gente próprio. Difícil é a gente não fazer a vontade da carne. A carne querer reinar em a gente dizer, sai pra lá, Satanás. Eu sou servo de Deus, eu não vou fazer o que tu quer, não. Eu tenho a direção é de Deus, eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí não estava no fácil, irmão, no bem bom. No palácio. Aleluia. Em nome de Deus, irmão. Irmão, mas Isaías foi escolhido para anunciar o Messias. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Isaías foi escolhido, irmão, para profetizar conselho para a casa de Israel. Isaías, irmão, foi escolhido para pregar. Louvado seja o nome de Deus. Olha o Messias, o Salvador da vida aí. Louvado seja o nome de Deus, irmão. É tempo de abrir a boca. Porque Deus ele quem escolheu foi para anunciar a salvação, irmão. Não foi para ficar de boca fechada. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Calado. Aleluia. Profetizando para acreditar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. É. Se arrepende, porque senão tu vai ter inferno. Glória a Jesus. Aleluia. Foi para isso que Jesus ele escolheu. Glória a Deus. Irmão, isso aqui, as vai mais, a gente tem que ser ó.
A gente tem que ter a ousadia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que o diabo fica mandando a cara de muitos crentes, irmão. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Ele faz questão de mandar. Porque crente que não tem autoridade, louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Tem crente que não tem autoridade, não, irmão. Não espírito, não, louvado seja o nome de Deus. Ei, crente tem que ter autoridade, irmão. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Crente tem que ter autoridade, irmão. Crente tem que ter posição. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, irmão. E a gente não pode se preocupar, irmão, com quem o povo está falando da gente. O irmão está falando de mim, louvado seja o nome de Deus. A gente tem que ter posição diante de Deus. Deus Aleluia. Deus reconhece teu coração, irmão. Jesus, ele me chamou. Foi para fazer a obra de Deus, irmão. Glória a Jesus. Ao profeta Isaías vai dizer, agora eu fui no templo orar, no capítulo no versículo 1, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, ele só viu o trono de Deus porque Deus, ele tinha propósito, Deus escolheu. E agora ele saiu, louvado seja o nome de Deus, do comodismo. Ele foi pro templo orar, irmão. Aleluia. Aleluia, glória. Orar. Glória a Deus. Ele só quem vê o espiritual, não é crente que ora. É crente que busca, irmão. Louvado seja o nome de Deus. Crente que fala muito, louvado seja o nome de Deus, não faz. Não fez nada não, irmão. Aleluia, Jesus. Porque uma coisa é eu dizer que oro, e outra coisa é eu orar, irmão. É diferente, irmão. Eu dizer assim, eu oro. E eu orar é diferente. A palavra vai dizer que tinha 2 homens no templo. E ele dizendo, assim, eu não sou como os demais, não. Eu oro, dou dízimo. Estava se exaltando, louvado seja o nome de Deus. E o Bíblia está dizendo assim, eu tenho misericórdia de mim. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Isaías vai para o templo, sai do comodismo. Louvado seja o nome de Deus. Aí agora ele começa a ver. Ele disse, eu vi ao Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E agora ele entra no templo, irmão, para orar, para buscar a Deus. Porque ele estava achando tudo fácil, irmão. A vida estava 1000 maravilhas. E louvado seja o nome de Deus. O seu primo Uzias era rei. Louvado seja o nome de Deus. Mas deixa eu dizer algo da parte de Deus aqui nessa noite para você. Louvado seja o nome de Deus. Segura aí, irmão. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Eu só falo aquilo que Jesus ele manda. Porque se eu falar, irmão, que Jesus não manda, ele pode descer fogo aqui, me consumir no altar. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Porque é de mim, Jesus ele disse, ainda aquele que dizer que eu não mando, louvado seja o nome de Deus, irmão. Jesus ele sabe, irmão, do coração do homem. Deixa eu dizer algo da parte de Deus. Jesus ele cria a situação para tirar homem e mulher do comodismo. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Se for preciso, Jesus matar ele mata. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Para tirar homens escolhidos, mulher escolhida do comodismo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Ei, irmão, Jesus é Jesus. Se for preciso matar, ele mata. A obra de Deus tem que ser feita, irmão. Vai pensando que Jesus ele vai se preocupar muito com o meu pensamento, com o teu pensamento. Não, ele quer que você seja salvo. Louvado seja o nome de Deus. Mas a obra dele tem que ser feita. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele disse, olha Isaías, foi tu que eu escolhi, é tu. Louvado seja o nome de Deus. Nós estamos sentados aqui porque Jesus ele nos escolheu. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque Jesus ele nos escolheu. Louvado seja o nome de Deus. Agora, se você se sentar e ficar no comodismo, pode se preparar porque Jesus ele está voltando. Ele tem que arrebatar o povo. Louvado seja o nome de Deus escolhido. Se prepare porque Jesus vai tirar muito tempo do comodismo para fazer a obra dele. Porque tem muitas almas envelhecendo, escravos, se aproveitando. Louvado seja o nome de Deus. E fazendo bagunça na vida de homem e mulher. Louvado seja o nome de Deus. Jesus não vai permitir que isso fique assim, não, irmão. Jesus ele vai levantar profetas, homens e mulheres capacitados para fazer a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Eu estava Deus.
e hoje lá no Lava Jato, ela faz 5 horas e passou um homem, tá vendo o homem correndo. Quando ele chega no quebra-mola, ele para, começa a falar. Aí ele corre lá no quebra-mola, ele foi com o pé cheio. Aí ele volta dentro no meio da rua, o carro passa no campinho. Quando o carro passou o pneu, ele jogou o braço. Louvado seja o nome de Deus na frente do pneu, irmão. O diabo ele tem feito isso com o ser humano. Louvado seja o nome de Deus. O diabo ele tem usado o ser humano, ele tem colocado espírito de loucura. Ele tem se apoderado do ser humano, irmão. E a igreja dormindo, deixando de buscar a Jesus para desfazer a obra de Satanás. A igreja do século XXI, dormindo, louvado seja o nome de Deus, irmão. É tempo de buscar a Deus, irmão, para fazer a obra, louvado seja o nome de Deus. Jesus ele disse, olha, ama o próximo como a ti mesmo, irmão. A gente tem que ter amor pelo ser humano, louvado seja o nome de Deus. Aquele homem que está lá sendo escravo do diabo, irmão, ele pode parar no inferno, por aí você não abrir a boca. Por aí você não buscar a Jesus, não buscar a ousadia, não buscar o dom de Deus, Deus não dá direção para a gente fazer a obra, para a gente orar e cair, a gente louvar seja o nome de Deus. Como a palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías, Jesus, ele vai requerer o sangue dos inocentes da minha mão e tua mão. Se você não abrir a boca, Jesus ele vai requerer da minha mão e da tua mão. Isso é palavra de Deus, viu, irmão? Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Isso é palavra de Deus. Aí agora ele entra no trono, ele veio o nosso. Aleluia, Jesus. Eu vi o Senhor sentado sobre o nosso trono. Louvado seja o nome de Deus. E o seu céu enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada uma mais 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Louvado seja o nome de Deus. Isaías agora ele vai, louvado seja o nome do Senhor, sair da zona de conforto para orar a Deus, para buscar a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Deus ele vai levar Isaías até o trono da graça. Amém. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Para falar com Isaías, para mostrar a grandeza de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Dizendo, olha Isaías, tu estava lá no comodismo. Louvado seja o nome de Deus, mas agora eu te tirei, porque grande aqui sou eu. Louvado seja o nome de Deus. Eu estabeleci o reino. Aleluia, Jesus. Mas quem mandava nele era eu, louvado seja o nome de Deus. Eu te trouxe aqui foi para tu ver, louvado seja o nome de Deus. A minha glória, louvado seja o nome de Deus, para tu anunciar a minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus, irmão. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Isaías entra no templo, ele contempla, irmão, louvado seja o nome de Deus, o nosso Deus. Aí agora ele reconhece, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros.